Obrigado mais uma vez por participar do nosso curso. Estamos começando um curso bacana, ele vai te dar as melhores informações que a gente tem para poder dirigir com segurança. Mas vamos lembrar que um curso pela internet é diferente de um curso quando a gente se encontra pessoalmente. O curso virtual distrai mais a gente. O ambiente onde a gente está tende a nos tirar a atenção do curso. Então vamos lembrar de tentar fazer o máximo para manter a concentração e estudar períodos curtos de tempo. É importante também você fazer uma programação de quanto tempo vai trabalhar com o material por dia até chegar no fim do conteúdo. Nós estamos começando o nosso curso de direção defensiva e eu gostaria de dizer para vocês de onde veio o conceito de direção defensiva. O governo norte-americano, com um grande índice de acidentes lá nos anos 70 do século passado, descobriu que precisava fazer alguma coisa, porque a frota de carros deles era 10 vezes a nossa, como é hoje, e eles tinham muitos acidentes. Para reduzir esses acidentes, o governo pediu às universidades para fazerem estudos sobre uma maneira de dirigir mais segura. Então começaram a surgir novas práticas, novas técnicas que se tornaram o que a gente tem hoje como direção defensiva. Técnicas, observações das situações de trânsito, maneiras de lidar melhor com as situações foram desenvolvidas por várias universidades. E o melhor de todas elas, hoje em dia é conhecido e divulgado para todos nós. Institutos de pesquisa pelo mundo todo desenvolvem novas técnicas todo ano para poder melhorar cada vez mais e diminuir cada vez mais os riscos que a gente tem de se envolver em acidentes. Já passamos por uma fase onde os acidentes já não são a grande preocupação, e sim a redução dos riscos dos acidentes. As pesquisas na época mostraram que um bom treinamento de direção defensiva diminuía a sua chance de se acidentar para metade. Se você tivesse um acidente, ainda assim o preço de conserto, de reparação seria 1/5, 20% do que você teria se não tivesse tomado um cuidado maior na hora de dirigir. É, por exemplo, a diferença entre um acidente enquanto você ainda está acelerando e um acidente quando você já está freando e diminuindo a velocidade do veículo. O dano é muito menor. O que acontecia antes das novas técnicas e dos estudos? As pessoas aprendiam a dirigir por conta própria, tiravam a habilitação, pegavam o carro com muito pouca prática e iam se aventurar pelo trânsito sem experiência e sem um bom conhecimento. O que acontecia era que as famílias normalmente acabavam de fazer o treinamento dos motoristas e ainda assim o perigo era grande. Os motoristas aprendiam a dirigir e aprendiam os limites na prática. Uma curva apertada, que eles passavam um aperto, o carro dava uma escorregada, esse tipo de coisa. O motorista ali descobria qual era o limite daquela curva. Então o que ele fazia? Ele não passava nunca daquele limite, mas ele sempre percorria aquela curva no limite e não abaixo do limite. Nunca havia uma margem de segurança. O motorista dirigia 99% da capacidade dele, no limite dele e do veículo. A você, mais jovem, eu tenho uma má notícia. A sua probabilidade de se acidentar, se você tem menos de 26 anos, é 3 vezes maior do que a de um motorista mais experiente. Então você tem que tomar mais cuidado, sim. Se acontece um acidente com você, é previsível, mas não é tão aceitável. Quando você para de trabalhar para atender os problemas que o acidente gerou, você está deixando de produzir para a empresa. E isso é um detalhe importante na sua carreira, no seu desempenho dentro da empresa. E isso ninguém tira. Então vamos lá, como seria dirigir considerando as técnicas de direção defensiva? O que é diferente do dirigir de uma pessoa que tirou a habilitação numa autoescola e foi direto para o trânsito?
A diferença é que o conseguir dirigir é diferente do dirigir com domínio sobre o seu veículo primeiro, e em número 2, ter domínio sobre o seu veículo no meio do tráfego complexo. Essa é a grande técnica. Você vai deixar de conseguir dirigir para dirigir com domínio da situação. A ideia de direção defensiva vem de defender-se dos erros próprios, de terceiros, de pedestres, de animais e de todas as condições adversas que aparecem para você enquanto você está dirigindo. Um tempo ruim, uma condição de luminosidade ruim, uma condição de tráfego ruim, tudo isso aí é dificuldade que você vai aprender a lidar bem com ela para a hora que você for trafegar.